Olá, eu cumprimento a todas e todos. Eu sou a Aline Nascimento, sou professora da Rede Municipal de São Paulo, faço parte do grupo de pesquisa em Educação Física Escolar e durante 3 anos eu pude realizar minha pesquisa de mestrado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na área de formação, currículo e prática pedagógica, sob orientação do professor Marcos Garcia Neira. Nós realizamos a defesa da dissertação de mestrado em dezembro de 2022 e, como banca examinadora, teve presente a professora Priscila e o professor Leandro. Nossa pesquisa ela foi intitulada Coerizando o Currículo Cultural de Educação Física, apostando na produção de novos marcos de reconhecimento a partir das cenas didáticas. Nós começamos a pensar na produção da pesquisa a partir dos relatos de si de um corpo situado no mundo, que a gente olha para esse corpo que se encontra dentro de uma determinada sociedade, dentro de um determinado contexto, e que vai se fazendo na medida em que vai se encontrando com certas pessoas, vai estando dentro de certas cenas e na medida em que vai vivendo, existindo, vai também aí se constituindo. Nessa sociedade que para nós é globalizada, neoliberal, multicultural e profundamente desigual. Dentro de todo esse contexto, nessa sociedade, a gente passa a criar o desejo de investigar os processos de configuração de corpos abjetos. Mas antes a gente para analisar as publicações das pesquisas realizadas no âmbito do GPF e a gente vai olhar para a questão da abjeção, pensando essa abjeção como uma crítica radical aos sistemas e aos processos de normatização dos corpos. Então, dentro de todo esse contexto, é onde parte a constituição do nosso problema de pesquisa e considerando a ocorrência social das práticas corporais, que também produz as objeções, e na tentativa de dar continuidade ao que a gente já vinha investigando junto com Augusto, e a partir do trabalho também de Augusto, no ano de 2022, nós elegemos como objetivo dessa pesquisa investigar como o currículo cultural de educação física contribui para o tensionamento das heteronormatividades e da normatização de corpos no contexto do ensino híbrido emergencial. A gente passa a pensar a pesquisa através de enquadramentos. No primeiro enquadramento, a gente vai pensar esse currículo cultural de educação física e como que a gente está pensando a educação física nesse contexto ao qual a gente já disse anteriormente. Depois a gente passa a pensar esse encontro com Judith Butler, que vai ser o arcabouço teórico que a gente vai utilizar para fazer as análises. A gente passa a pensar a teorização metodológica, sobretudo os estudos queer, para pensar a produção da nossa metodologia, as produções das cenas didáticas através dos dados empíricos e aí as possíveis interpretações temporárias que a pesquisa nos leva a pensar neste momento. No enquadramento do currículo cultural de educação física, a gente pensa a partir das inquietações desse corpo docente, né, sobretudo que é composto no grupo do GPF e que hoje já se ramifica, já é possível ver várias ramificações do currículo cultural e isso é muito legal, isso é muito interessante. A gente traz a base epistemológica desse currículo, a gente vai se organizar através de princípios ético-políticos que eles vão se constituindo na medida em que o currículo vai sendo produzido. Os princípios vão agenciar o fazer docente, né? Então, os docentes e as docentes, eles são agenciados por alguns princípios ético-políticos e, através de situações didáticas, vão produzir a escrita currículo, vão aí artistando o seu fazer docente. Na teorização metodológica, a gente vai se debruçar a pensar junto com os estudos queer, que são os estudos que vão pensar nas gramáticas corporais, nas performatividades dissidentes, nesses corpos, nesses sujeitos que são posicionados e lançados à condição abjeta por não se enquadrarem
as normatividades sociais, né? Então, Albert nos ajuda a dizer que os estudos queer nos oferecem um método para imaginar não algum tipo de fantasia de um outro lugar, mas alternativas existentes para sistemas hegemônicos. Então, é pensar em como a gente vai construir condições de vida, condições de reconhecimento para esses corpos que estão aqui, que estão conosco e que estão inseridos dentro desses sistemas hegemônicos normativos. Então, o que isso quer dizer, né? Preciado nos ajuda a pensar nessa produção da metodologia de uma maneira artistada, no decorrer da vida pessoal, acadêmica e profissional. Então, em todo o andamento da pesquisa, tudo que nós vivemos, tudo que nós refletimos, tudo o que foi nos agenciando foi se tornando arquivo para pensar a metodologia, e aqui a gente está pensando essa metodologia numa queerização metodológica, né? Então, invenções metodológicas queer, arquivos queer de um determinado tempo, espaço, território, a pandemia, os decretos, os protocolos, o ensino híbrido emergencial que nos solaparam durante a prática pedagógica e durante a composição da empiria da pesquisa, o cenário e o palco investigativo, né, que se resume ao espaço da MF Virgínia Loriza Azeitonia Camargo, localizada na zona leste de São Paulo, e as articulações analíticas queer para pensar a empiria da pesquisa. Para a elaboração das cenas didáticas e dando continuidade aos trabalhos, né, aos estudos realizados por Nascimento em Augusto 2022 e por Augusto 2022, a gente vai trazer essa releitura da noção de situações didáticas para cenas didáticas, onde a gente pega esse conceito de cena de Judith Butler e passa a pensar na produção das cenas didáticas no interior do currículo cultural de educação física. A gente passa a entender, então, a produção das normas para agir com e a partir delas. As cenas se tornariam, então, esses potenciais momentos em que corpos sujeitos atravessados pelo efeito normativo passam a se conhecer e reconhecer, deslocando-se das zonas de abjeção. Cenas didáticas que se repetem e diferem, posicionando os holofotes ao que eclodiu, tornando o problema que atravessa o seu contexto. Está pensando na política de reconhecimento e nessa tessitura da inteligibilidade no interior da educação física cultural. As cenas didáticas, elas foram elaboradas com os dados empíricos produzidos no interior da tematização com as crianças do 3º e do 4º ano do ensino interdisciplinar. Então, a gente vai pensar nesses corpos alianças, esse encontro casual, aonde nós estávamos ali num contexto híbrido emergencial, que a gente não poderia sair, não poderia fazer uma visita, não poderia nos comunicar, porque a gente não tinha um aparato tecnológico, sobretudo, efetivo para uma reunião online, por exemplo. Então, a gente vai pensar nos conhecimentos que circulam no interior da escola, né? Desses corpos que produzem conhecimento, que fazem parte das ginásticas. Então, a gente vai pensar a partir dos conhecimentos produzidos da professora Fátima, da professora Dani, da coordenadora Silvana, da colega Sam, que vai nos trazer uma gama fundamental de conhecimento para a gente ir desenrolando e artistando a nossa tematização. A aparição pública desses corpos, a hibridização discursiva que é feita, que aí vai criando uma vibração enunciativa nesse campo de disputa de narrativas, né? Então, é pensar nesses laços através das alianças, né? E pensar, sobretudo, nesses corpos que invadem, que escancariam as amarras escolares, que se apresentam, que ressignificam a prática, que ensinam e que aprendem. Na cena corpos e equipamentos, a gente vai pensar na produção, na constituição e na materialidade dessas inteligibilidades que para a gente eram impensáveis. Essa produção de conhecimento e nessa relação baseada nas questões remotas. Então, tendo em vista que nós estávamos ali num contexto híbrido,
e depois a gente passa por um contexto presencial, era preciso fazer com que os conhecimentos produzidos na tematização circulassem por todos os ambientes. Então, na sala de aula, nos encontros remotos, nas postagens. Então, essa relação com as famílias. E uma coisa muito interessante para a gente é que a pandemia ela explode essa noção de cena, né? Porque a cena com a qual a gente vem pensando com o Butler, ela precisa ser realizada, né, num espaço público, ter sua visibilidade propensa pela aparição pública, e aí essa noção de pandemia explode porque a aula é acessada em um determinado momento que não aquele em qual ele está sendo produzido, né? Então, todas essas novas configurações de linguagem, né? Então, de maneira geral e pensando com Dona Ari, com o Preciado, pensar nesse híbrido de máquinas e organismos, na constituição dessas outras vozes, nessa questão de descolonizar os conhecimentos, nessas questões de novas aparições públicas, né? Então, nessas novas configurações de linguagem, nessas novas materialidades performativas que vão se apresentando para a gente no decorrer desse contexto do ensino emergencial, nessa questão de produzir materiais a qual a gente não estava familiarizado, enfim, nessas pequenas sabotagens normativas através dos equipamentos acoplados, né, nos nossos corpos. Na cena didática Corpo Guerreiro, a gente vai pensar nesse atravessamento das normas de gênero, de feminilidade, de masculinidade, que solapam nossos corpos e que produzem certos rankings e que vai posicionando os sujeitos através das falhas e que vai levando o emaranhado de corpos ali para as margens, né, sendo colocados na posição de abjetos sociais, né? Então, a partir dos conflitos diários, da produção de sentimentos e emoções das crianças, a gente vai fazer uma discussão de como que os nossos corpos são afetados, como a feminilidade e a masculinidade vai sendo constituída a partir de um certo referencial, e essas falhas performativas, a gente vai reconhecê-las enquanto movimento que produz o acontecimento. E é interessante que a partir dessas cenas que a gente consegue inferir que o currículo cultural também não está isento de produzir as suas objeções. Então, não há garantia alguma do currículo cultural estar isento dessas tramas discursivas, dessas produções de objeções. O currículo cultural, ao se deparar com as normatividades sociais, torna problema o seu mecanismo de produção e o seu mecanismo de ação também, né? Propondo o seu tensionamento. Então é aqui que a gente começa a pensar nessa abjeção como crítica radical aos sistemas hegemônicos, né? E sobretudo em pensar a força da não violência como uma forma de confronto pautado na interdependência, a qual a gente viu no início na produção dos corpos alianças. Nas cenas didáticas Corpos Impossíveis, a gente vai pensar nessa dinâmica social dos corpos abjetos. Então, como esses corpos eles são produzidos e são deslocados à condição abjeta, então a gente vai tornar problema todas aquelas cenas de deboches e reprovação que vão acontecendo no decorrer da tematização da ginástica junto com as crianças. Então é pensar nesses corpos gordos e feios e bombados e negros e não funcionais e impossíveis, e pensando com as crianças a partir do referencial butleriano, que nos ajuda a pensar em como produzir coletivamente um conjunto de novos quadros de inteligibilidade atrelado à interação corporal. Butler vai nos questionar o que poderia ser feito para mudar os próprios termos da condição de ser reconhecido, a fim de produzir resultados mais radicalmente democráticos. Então, a essa instrumentalização da abjeção como forma de resistência. Então, pensar nessas defasagens, nessas rupturas, nesses atropelamentos epistêmicos que esses corpos produzem e, sobretudo, em toda a produção cultural, todos os conhecimentos que esses corpos, ao existirem, vão nos mostrando, vão nos fazendo pensar, sempre nessa ideia de uma fuga das heteronormatividades, tenta nos regular a todo custo e ao qual a gente não é conivente.
Nas cenas didáticas, corpos performativos, a gente vai pensar na ancoragem social dos conhecimentos das ginásticas e pensar em como esses corpos vivem, experienciam, sentem na pele os exercícios, os movimentos, as performances, as elaborações produzidas coletivamente ou individualmente, a produção de material e de artefato, o manuseio desses materiais, a produção de registro. Então, toda essa ideia de viver, sobretudo baseado numa irracionalidade, ou seja, então é viver aquele momento como unicamente viver aquilo ali que está acontecendo, que está nos atravessando, sem pensar em produzir nenhuma racionalidade. A gente passa a pensar, a partir das produções discentes, nessa performance, nessa eficiência que sempre está relacionada com determinada normatividade, e a gente vai pensar, então, o fracasso como modo de vida, né? É pensar nessas defasagens como eficiência máxima. Então, a gente passa a pensar novos enquadramentos, novas experiências de si, e somos ali agenciados por um tráfico incessante de novos conhecimentos, enunciações, aparições públicas e performatividades que vão aí constituindo as nossas vivências, a elaboração dos nossos registros e todo o arcabouço que vai compondo os nossos encontros, as nossas cenas. Nas cenas didáticas corpos-memória, a gente vai pensar nesse corpo que produz registros. Então, na elaboração das narrativas e nas escritas de si, que vão sendo produzidas no decorrer dos encontros, no decorrer das aulas síncronas ou não síncronas, no decorrer das vivências, ao trazer para o encontro um registro produzido com a sua família. E todo esse material ele vai dando materialidade às cenas didáticas, né? Então, esses arquivos eles vão sendo pensados como uma possibilidade queer montada para um futuro. Então, pensar que no futuro outras pessoas vão acessar as nossas produções, aquilo que eclodiu durante a tematização, e elas vão poder ali descarregar um pouco da nossa memória, desse arsenal memorial que a gente foi produzindo. Pensar nesses corpos memória enquanto matérias vivas que carregam em si arquivos, questionando e ousando, e nos limites de uma memória corporal, buscam desafiar os sistemas. Pensar na produção de novas políticas de reconhecimento, produzir inteligibilidade àqueles corpos que são lançados ao campo da abjeção. Nas interpretações temporárias, a gente vai pensar nessa ideia de coerizar o currículo cultural de educação física. Que essa coisa estranha no atravessamento dos encontros com as crianças nos faz pensar e nos leva a agir. Então, a gente vai pensar que tornar pública a potência que carrega conhecimentos que por vezes foram lançados mundo afora é uma potencialidade queer do currículo cultural de educação física. Deslocar as concepções binárias e individuais que impedem a propagação de outras narrativas através do estabelecimento de alianças, laços e afetos. Nós vimos no decorrer da apresentação como as cenas e o encontro coletivo com as crianças foi nos levando a pensar nessa ideia de deslocar as concepções binárias individuais. Reconhecer a precariedade constitutiva que atravessa os nossos corpos, estabelecendo relações éticas baseadas na relacionalidade. Criar coletivamente condições de caminhar livremente pela sociedade sem sofrer qualquer tipo de violência por existir. Expandir os sentidos do que o mundo considera campos aceitáveis, valoráveis e valiosos através da voz do objeto. Afirmar a força da não violência como um princípio ético-político. E aqui talvez a gente precise de mais tinta, de novas pesquisas para que a gente consiga pensar um pouco mais essa questão da força da não violência. Reconhecer o fracasso como uma condição de vida, produzir defasagens da performance como eficiência máxima e potencializar condições de produção de memória a partir das margens, lugar de inscrições que restituem uma história do que não foi escrita.
As cenas didáticas, então, se mostraram como um importante recurso radicalmente crítico no tensionamento das heteronormatividades sociais e normatização dos corpos, ao propor a ressignificação do domínio do simbólico, um desvio da cadeia citacional em direção ao futuro. Entretanto, atuando no campo das apostas, não há garantia alguma. A cena se constitui como micropolíticas e apostas e possibilidades e resistências, interrogações e desajustes e aqui eu gostaria de deixar um recado, né? Por mais que exista um esquema poderoso que coloca determinados corpos sujeitos sob violências e sempre na impossibilidade de existir com harmonia, essas pessoas sempre continuarão lutando por sua existência e continuarão cotidianamente pensando nas possibilidades de produzir, no nosso caso, voltado à pesquisa nas cenas didáticas, o reconhecimento público de si e dos outros. E se está no corpo, cicatrizado na pele, o que nos marca socialmente, pode ser que esteja nas cenas didáticas, no encontro com as dissidências, na coletividade, na produção de novos saberes e na relação ética consigo e com os demais, o potencial de uma vida mais justa, igualitária, não racista, não fascista, uma vida onde o potencial subversivo da amizade, da arte do conto, da força da não violência e da solidariedade prevaleça. E nas palavras de Emicida, eu gostaria de terminar a minha apresentação dizendo que tudo que nós temos é nós.